Quem mora em São Gotardo já ouviu falar em Bento Ferreira dos Santos. O personagem que dá nome a uma das principais ruas da cidade é um ícone marcante da história do município. E essa história agora está em um livro, publicado por uma de suas filhas, que esteve com uma das irmãs nessa semana em São Gotardo, para trazer a nova edição do livro, que conta a história do homem que governou a cidade por 13 anos. Hoje aqui em São Gotardo a gente faz uma entrevista especial com duas filhas de Bento Ferreira dos Santos, que foi um dos primeiros prefeitos aqui de São Gotardo e vieram especialmente à cidade para trazer o novo livro que foi lançado recentemente sobre a vida dele. Estou aqui com a Maria Helena e também com a Eduíges, que vão contar para nós um pouquinho dessa história que está nesse livro e, claro, que se confunde com a história de São Gotardo. Bom, primeiro mandato foi então ainda na década de 30 e ele foi o primeiro prefeito constitucional. Isso. Ele foi o primeiro prefeito constitucional, né, após a Revolução de 30. Né, todos os municípios se organizaram, né, fizeram suas eleições. A palavra prefeito era uma novidade, porque antes o executivo era o presidente da Câmara. E ele, então, foi o primeiro prefeito constitucional. Antes havia mais 2 prefeitos, mas ainda não havia Constituição. E nós temos um jornal que diz da eleição do primeiro prefeito constitucional de São Gotardo. Mas antes ele veio para cá como farmacêutico. Na verdade, ele veio para cá namorado da minha mãe, que veio com o pai para São Gotardo. Eles eram de Santo Antônio do Monte. Né? E aqui ele fez a farmácia dele. Era uma época que o farmacêutico ele era um pouco médico também. Era também. Só que meu pai, ele sempre foi progressista, ele achou que precisava trazer um médico. E aí trouxe o doutor Alderico, que era um dos colegas dele lá de Belo Horizonte, e ficou aqui por muitos anos, trabalhou na Santa Casa, né? Na primeira Santa Casa, o livro tem a foto da primeira Santa Casa. Ele também foi um dos responsáveis por grandes obras, né, que marcam até hoje aqui o município. Isso sim, porque meu pai era meio visionário. Então, ele chegou aqui e ficou sabendo que tinha um terreno que tinha sido doado pelo doutor Luciano. Então, o doutor Luciano deu um terreno porque o cemitério era no meio da cidade. A cidade foi crescendo em torno do cemitério. Deu terreno lá em cima, onde é hoje o cemitério, mas mudar todos os jazigos, fazer a transferência do cemitério do meio da cidade lá para onde ele é hoje, foi um verdadeiro desafio. Outra obra importante que eu acho que meu pai fez é que tinha um município aqui que vivia sendo inundado, era Perobas. Tem no livro a história aí. E um belo dia ele foi lá e conversou com as pessoas, reuniu a comunidade toda e disse, olha, aqui só tem um jeito, mudar Perobas de lugar. Porque toda vez que entra a estação das águas, o rio sobe, leva a ponte, destrói tudo, vocês têm grande prejuízo, eu vou dar um terreno da prefeitura e vocês vão desmanchar as casas que eram de madeira, né? Como era de madeira a igreja primeira daqui. Tinha muita peroba aqui, uma madeira de lei. Então, vocês desmanchem as casas todinhas, coloquem no carro de boi e vamos fazer uma perobas nova lá em cima, que é hoje Funchal. A filha conta que o pai era uma pessoa desprendida de bens materiais. Ele nunca deu valor a dinheiro. Ele dizia que dinheiro é o esterco do demônio, porque tudo de ruim que acontece no mundo tem a ver com dinheiro. É ou não é? Então, ele era uma pessoa, como farmacêutico, ele entregava os remédios se as pessoas pagarem, não sabia cobrar. Era uma coisa. Era o jeito dele de ser. Uma outra também que hoje é símbolo até de São Gotardo, um dos pontos turísticos que o seu Bento Ferreira foi o responsável, é o Prédio Amarelo. Prédio Amarelo, sim. Eu fui da primeira turma das Irmãs Sacramentinas, da Escola Normal. E as irmãs vieram para o intermédio do meu pai. Como não tinha, ficou primeiro no grupo, o grupo velho. Depois ele falou, não, mas tem que botar um prédio para a escola e tal. Aí, então, construiu com a prefeitura o prédio, a Escola Normal. E eu fui da primeira turma que se formou aqui, que sempre saíam para formar nos lugares, né?
mas eu fui das primeiras turmas, da primeira turma. Bom, vocês saíram de São Gotardo há muitos anos. A senhora tinha 20 anos na época, mas, pelo que a gente pode perceber, muitos laços ficaram aqui. Sim, muitos laços. Papai tinha aqui muita amizade, e mesmo parente, ele teve um irmão que morou aqui bastante tempo, Tijãozinho, sabe? Agora, amizade, são contadas as pessoas que eram nossos amigos aqui, né? Eu conheço pouca gente, mas ainda conheço algumas. Pelo livro que eu estava lendo ali agora, diversas pessoas nós conhecemos, todos os nossos amigos. A Graciela, e a Terezinha, a Hebe aqui, sabe? Uma mulher amiga número 1 da dona Maria Montandon, estudaram no mesmo colégio. Então, tem um retratinho aí coisa, da mamãe com os primeiros filhos e a dona Maria Montandon também com os primeiros. E eu estou a segunda, no lado, eu e a Recélia, do outro lado, o Walter e o Joãozinho. E por aí fomos muitas amizades, sabe? E por quantos anos, né, que eles viveram aqui e também quantos anos que ele foi prefeito? Eles viveram aqui de 1921, quer dizer, ela de 1921 e ele mais de 1922. Até nós mudamos em 1947, tá? Mas ele foi prefeito de 1933 a 1946. 13 anos na prefeitura. Ele saiu em função também de uma confusão entre a ditadura Vargas, que caiu, e a pessoa dele. Ele dizia que ele não tinha nada a ver com a ditadura, porque ele foi nomeado no período constitucional da era Vargas, né, na primeira parte da era Vargas. Nem chegou a conhecer Getúlio Vargas por nada. Ele conheceu Olegário Maciel, que foi governador de Minas nesse período constitucional, portanto, não teve nada a ver com a ditadura, e foi confirmado depois pelo governador Valadares, né? Então, o que aconteceu? Ele não gostava que dissessem que ele era o prefeito da ditadura. Isso magoava muito. E é claro que havia jogo político, você fica prefeito durante 13 anos, pessoas que ficavam insatisfeitas, pessoas que gostavam dele, havia de tudo um pouco, né? E ele acabou achando que toda a dedicação que ele deu a São Gotardo tinha sido pouco reconhecida, porque teve gente que soltou foguete o dia que ele se exonerou da prefeitura, porque ele saiu antes de ser afastado. Tá? Ele, vendo todo o contexto político, ele disse, vou pedir a minha exoneração. Mas, dentro da cidade, tinha, claro, grupos inimigos que festejaram a saída dele. Por causa disso, ele resolveu atender a um convite de ir trabalhar no Rio de Janeiro. Depois de trabalhar por 17 anos no Rio de Janeiro, Bento Ferreira dos Santos voltou para a sua cidade natal, Santo Antônio do Monte, onde viveu até a sua morte. Mas a família conta que o coração sempre pertenceu a São Gotardo. E teve um fato também, já no final da vida dele, né? Ele recebeu uma comissão de São Gotardo, lá em Santo Antônio do Monte, ele já muito doente, e eles foram comunicar que ele ia receber o título de cidadão honorário de São Gotardo. E ele ficou tão contente com a visita e com essa homenagem, um reconhecimento, né, que ele conversou muito, ele já estava muito calado, ele ficou outro. Tinha um menininho de 6 anos que morava na vizinhança, chegou lá, viu aquilo, ele rindo, alegre, conversando, correu para a casa da mãe e disse, mamãe, o vovô Bento sarou. Ele está alegre, conversando. Era porque o pessoal de São Gotardo estava lá. De maneira que, embora ele fosse nascido em Santo Antônio, eu diria, sem medo de errar, que o grande amor como cidade para ele foi um cidadão honorário de São Gotardo e ele se sentiu a vida inteira um cidadão de São Gotardo. Muito obrigada a vocês pela entrevista. E, claro, quem quiser acompanhar, quem quiser ficar por dentro dessa e de outras histórias, um exemplar desse livro já está disponível na Biblioteca Pública Municipal de São Gotardo.